É, boa tarde, é uma satisfação para mim participar desse evento, convidado pelo Eduardo Saad Diniz, a quem eu, ainda que à distância, agradeço, dou meu abraço, eu fico muito satisfeito. Aqui eu falo como secretário-geral da IDP, como presidente honorário do Grupo Brasileiro. Eu fico muito feliz de que o grupo de jovens penalistas esteja sempre ativo no Brasil, graças ao esforço desse valoroso acadêmico penalista que é Eduardo Saad Diniz. Eu aproveito para saudar os demais participantes, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. É uma satisfação, como eu disse, poder participar, ainda que à distância, ainda que do Rio de Janeiro. É uma pena que eu dessa vez não tenha podido voltar a essa cidade, a essa faculdade, a quem eu sou tão grato pela acolhida sempre honrosa, calorosa, gentil. Considerando que eu tenho 20 minutos para tratar do tema, o tema que me foi proposto, ou seja, a responsabilidade das empresas na violação dos direitos humanos, eu imaginei, e essa é a estrutura óbvia de um trabalho acadêmico, ou seja, fazer uma pequena introdução, vou apresentar o direito penal internacional, até porque eu suponho que não seja exatamente o tema mais corrente nas nossas faculdades de direito. Vou fazer referência à responsabilidade penal de pessoa jurídica para depois tratar de pessoa jurídica no direito penal internacional, ou seja, em última análise, a responsabilidade das empresas nas violações, nas graves violações dos direitos humanos que são objeto do direito penal internacional. Para chegar a alguma conclusão, enfim, para tentar sintetizar o que eu terei tratado ao longo dessa minha intervenção, desses 20 minutos. E me parece, e este é o ponto importante para iniciar qualquer exposição que se refira ao tema, às graves violações, a fazer referência, inevitavelmente, ao fenômeno pelo qual nós temos passado nos últimos 25 a 30 anos, qual seja o da internacionalização do direito, em particular a internacionalização do direito penal. Como me parece que seja bastante conhecido e referido, o direito penal, como o mundo como um todo, sofreu profundas transformações com a queda do Muro de Berlim em 89. E, como consequência, com o fim da bipolaridade que marcou as relações internacionais após o final da Segunda Guerra Mundial. Como é conhecido, eu já disse, passou-se a assistir o incremento do fenômeno da internacionalização do direito. Como nunca antes, em particular, é aquilo que a gente está tratando, a internacionalização do direito penal. Esta é uma opção minha, e uma generalização que eu costumo fazer, com todos os riscos inerentes às generalizações. Eu costumo, quando eu me refiro à internacionalização do direito penal, a citar dois eixos fundamentais. De um lado, a criminalização dos conflitos armados e das graves violações dos direitos humanos, que é o tema dessa exposição, mas há ainda um outro ponto característico da internacionalização, que é a repressão das chamadas atividades criminais organizadas. Ou seja, há uma série de documentos internacionais, a Convenção de Palermo sobre criminalidade organizada transnacional, talvez seja o exemplo mais eloquente, mas a gente pode fazer referência à repressão, a documentos que combatem, por exemplo, a corrupção, a lavagem de dinheiro, terrorismo e seu financiamento, e assim por diante. Feita essa ressalva,
o que me parece mais importante é fazer referência à segunda, à primeira hipótese, ou seja, aquela que se refere, por exemplo, ao surgimento dos tribunais internacionais, seja o Tribunal Permanente, seja os tribunais ad hoc, como é o caso de Ruanda e da antiga Iugoslávia, seja os tribunais mistos, Corte Especial de Camboja, Corte Especial de Serra Leoa, Corte Especial de Timor-Leste, por exemplo. Tem a Corte para o Líbano. Portanto, neste universo, especificamente contra as graves violações, o tema da responsabilidade penal das pessoas jurídicas tem sido debatido no que se refere ao que a gente chama de direito penal internacional com relação aos crimes transnacionais, ou seja, aqueles a que eu fiz referência relacionados com a atividade criminal organizada. O que eu vou fazer aqui não é essa referência à responsabilidade penal de pessoa jurídica neste conteúdo, mas sim o estado da discussão nos crimes internacionais em sentido estrito, ou seja, as atrocidades ou graves violações aos direitos humanos ou direito humanitário. Estou tentando verificar a pertinência ou não desta responsabilidade penal. Acho que o primeiro ponto, e aí vou fazer referência aos crimes internacionais, é um pequeno esclarecimento terminológico. Ou seja, quando eu me refiro a crimes internacionais, de maneira geral, o entendimento da doutrina do direito penal internacional se refere a duas categorias. Os crimes internacionais em sentido estrito ou propriamente dito, que com frequência são chamados especificamente crimes internacionais, que são aqueles que violam bens ou interesses jurídicos supranacionais e geram uma responsabilidade penal imediata fundada diretamente no direito penal internacional. São as chamadas atrocidades. O que se convencionou chamar de atrocidades são os crimes típicos do direito internacional, ou seja, os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. Crime de agressão, os crimes contra a humanidade, o genocídio e os crimes de guerra. Há ainda os chamados crimes internacionais em sentido amplo ou crimes transnacionais. São os que, por suas características, extensão e consequência, ultrapassam fronteiras envolvendo mais de um Estado, estejam ou não previstos em tratados ou convenções bilaterais, multilaterais ou universais. Talvez o exemplo mais óbvio disso seja o dos tráficos internacionais, ou seja, a gente pode, por exemplo, pensar numa droga produzida na Bolívia, refinada na Colômbia, exportada para o Brasil e do Brasil levada para a França, por exemplo, para Marsella, ou da Colômbia para os Estados Unidos, ou enfim, tantas outras. O tráfico de drogas não viola um bem jurídico internacional, mas por conta da seu modo de execução, ele se internacionaliza. Essas são as duas categorias básicas, fundamentais, a que se faz referência quando se trata do direito penal internacional. Portanto, os crimes internacionais e os crimes transnacionais. Eu costumo fazer referência a uma terceira categoria, ou seja, os chamados crimes internacionais por contaminação ou difusão, que são os crimes convencionais ou não que se manifestam mais ou menos ao mesmo tempo em lugares diversos, com as mesmas características, passando de um estado a outro epidemicamente. Se vocês quiserem, talvez o melhor exemplo sejam os crimes cibernéticos ou informáticos. Eu posso, durante o momento que estão vendo essa minha exposição, alguém pode, nesta sala, ofender a minha honra. Não ficou satisfeito e diz que eu estou dizendo um monte de bobagens ou que eu não me preparei para esta exposição. Automaticamente, colocando isso numa rede social, isso se internacionaliza, ainda que a pretensão seja ofender alguém que está no mesmo país ou muito próximo e assim por diante.
Seja como for, o que interessa dessa classificação são os crimes internacionais, ou seja, as atrocidades. Estabelecida a premissa das atrocidades, das graves violações, a gente parte para a segunda premissa do título dessa exposição, ou do tema dessa exposição, qual seja a responsabilidade penal de pessoa jurídica, a responsabilidade penal das empresas. Esse certamente é um tema mais conhecido no Brasil ou no direito brasileiro. A discussão, e eu posso dizer a discussão, sobre a adequação de punir penalmente uma pessoa jurídica por infrações cometidas em sua esfera de atividades é recorrente e objeto ainda hoje, em particular no Brasil, de debate. Eu posso dizer de intenso debate. Em linhas gerais, pode-se dizer que os países que seguem o sistema do common law admitem, em regra, essa punição. Por sua vez, nos países do modelo do civil law, do direito civil, portanto, o modelo anglo-saxão admite o modelo romano-germânico nos países que o adotam a maior resistência. No Brasil, a Constituição de 88 estabeleceu nos artigos 173, parágrafo 5º, 225, parágrafo 3º, a possibilidade de sanções penais para as pessoas jurídicas. E já a Lei 9.605 previu em seu artigo 3º que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de órgão colegiado no interesse ou benefício da entidade. Embora a Constituição brasileira, portanto, abra possibilidades de responsabilidade penal de pessoa jurídica para outros crimes, o que há no direito brasileiro até hoje, somente a 9.605, de crimes ambientais, previu tal figura, ou seja, só se admite responsabilidade penal de pessoa jurídica para crimes ambientais. A justificativa para esta adoção tem sido por ser, por vezes, impossível determinar de qual indivíduo se originou a infração penal, e a punição da pessoa jurídica seria a única maneira de reprimir tais delitos. Uma estrutura corporativa muito grande, você não consegue estabelecer todos aqueles que concorreram por crime e, portanto, em sendo praticado em benefício da pessoa jurídica, ela deve ser responsabilizada. Ressalta-se, ao contrário, que há diversos países que não admitem, como a Alemanha, por violar o princípio da culpabilidade, e a Itália, por força do artigo 27 da Constituição, e esse é o argumento porque isso violaria a responsabilidade penal objetiva. De outro lado, entre as legislações que admitem a responsabilidade, há dois modelos fundamentais. O primeiro, o chamado imputação subsequente ou de empréstimo, também conhecido como imputação por ricochete, segundo a qual, para que seja atribuída responsabilidade ao ente moral, faz-se necessária a atuação de uma pessoa física a ela violada em seu benefício ou interesse. Seria o caso do direito francês. E há legislações que adotam o princípio da responsabilidade direta ou primária da pessoa jurídica. Ou seja, no primeiro caso, o ricochete tem que punir pessoa física e jurídica. No caso do modelo da responsabilidade direta ou primária, não precisaria. É o caso holandês, conforme o artigo 51 do Código Penal holandês, e da Bélgica, artigo 5º da Lei de 4 de maio de 99. E o Brasil falava em ricochete, tratava em ricochete, mas passou a admitir o modelo da responsabilidade direta ou primária a partir do recurso 548181, decidido pelo Supremo Tribunal Federal e tendo como relatora a ministra Rosa Weber. É interessante fazer referência também ao Corporate Killing, criado pelo Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act de 2007, que começou a vigiar no Reino Unido em 6 de abril de 2008. Essa é uma figura interessante quando a gente fala de pessoa jurídica. Tal dispositivo se baseia na ideia do management failure, próximo da corporate culture, ou seja, falha de gestão, que se aproximaria da cultura corporativa prevista no artigo 12, parágrafo 3º do Código Penal da Austrália, e que se refere à existência de uma cultura empresarial que determina, encoraja, tolera ou leva à violação de normas. Se se demonstrar isso, a empresa poderia ser punida. No caso britânico, o corporate killing, ou seja, a pessoa jurídica pode praticar homicídios culposos decorrentes de uma chamada
culpa organizacional, representada pela falha em assegurar a observância das regras sobre segurança e saúde. Nesse caso, o homicídio possível para a pessoa jurídica ele só pode ser culposo. Feita essa ressalva de que existe diversas possibilidades de responsabilidade de pessoa jurídica para crimes distintos, a gente passa à terceira parte, que é a discussão relativa à responsabilidade nos crimes internacionais. A primeira vez que se puniu pessoa jurídica foi no julgamento, foi pelo Tribunal de Nuremberg, que julgou os maiores criminosos de guerra alemães logo após a Segunda Guerra Mundial. Em Nuremberg foi julgado o Gabinete do Reich alemão, o Alto Comando do Exército Alemão, as SA, que é as Forças de Assalto do Partido, as SS, que é a Unidade Especial de Proteção dos Líderes do Partido, a SD, que é o Serviço de Segurança do Führer, e a Gestapo, que era a Polícia Secreta. As duas primeiras foram absolvidas e as demais foram condenadas, banidas, portanto, extintas e proibidas de serem recriadas. Além dessas, há o outro ponto, há empresas alemãs como o Grupo Krupp ou não, como a IBM, que teriam se beneficiado do regime nazista. O Grupo Krupp, como indústria siderúrgica, forneceu produtos para o Estado alemão, e a IBM, com as suas máquinas, os marcadores de cartão, foi que geraram a numeração dos presos em campos de concentração. A esse respeito, foi indiciado Gustav Krupp von Bohlen, um Albach, que era representante da indústria pesada e bélica, mas não chegou a ser julgado em Nuremberg, portanto, um industrial, que sofreu um acidente circulatório em 1944 e perdera a razão. Seu filho, Alfred Krupp, foi posteriormente julgado por um tribunal militar americano e condenado a 12 anos de prisão, e o conjunto de bens da família foi confiscado. Mais recentemente, o tema da responsabilidade penal de pessoa jurídica voltou à discussão por conta do massacre da Praça Nisour, no Iraque, em 2007. Nela, empregados da Blackwater Security Consulting, que é uma empresa que hoje mudou de nome, se chama Academy, é uma empresa militar privada norte-americana que prestou serviços para o governo dos Estados Unidos. Os seus empregados atiraram e mataram 17 civis iraquianos, além de ferir outros 20 quando acompanhavam um comboio da Embaixada dos Estados Unidos. Em que pese nesse caso não ter havido punição da pessoa jurídica, o tema voltou a ser discutido. Na conferência de Roma, portanto, até hoje não existe previsão específica de punição, mas o tema voltou ao debate. Especificamente, a Conferência de Roma, que criou o TPI em 98, houve proposta para sua inclusão, mas não houve aprovação. Na verdade, houve uma divisão entre os Estados. Os Estados que defendiam a adoção da responsabilidade penal, ou, aliás, os que não adotam internamente, rejeitavam. Outros sustentaram que, em tido havido julgamento em Nuremberg, seria um retrocesso não adotá-la. A França e as Ilhas Salomão apresentaram uma proposta para adoção, mas que, como não houve consenso, ela acabou sendo retirada antes do final da conferência. Na conferência de Kampala, em 2010, para a revisão do Estatuto, houve propostas, mas que foram sempre deixadas de lado, já que o que se discutiu basicamente foi o crime de agressão. Assim, o que eu posso dizer é que as propostas apresentadas a proposta em Roma continua sendo a proposta fundamental que há no direito penal internacional. Ela propunha a adoção da teoria do ricochete. Ou seja, conforme a proposta francesa, a pessoa jurídica se refere a uma corporação cujo objetivo concreto, real e dominante e busca de lucro ou benefício privado, e não um Estado ou instituição pública no exercício da autoridade estatal, uma instituição ou organização internacional, ou agindo conforme o direito nacional como uma organização sem fins lucrativos. Ou seja, a pessoa jurídica é aquela que visa lucro. O TPI poderia processar e julgar uma pessoa jurídica se, 1. As acusações apresentadas pelo procurador contra a pessoa física e a pessoa jurídica
se refira à matéria de competência do tribunal. 2. A pessoa física estava em posição de controle da pessoa jurídica nos termos da legislação nacional do Estado em que a pessoa jurídica estava registrada no momento em que o crime foi cometido. 3. O crime foi cometido por uma pessoa física agindo em nome e com o consentimento explícito da pessoa jurídica ou no curso de sua atividade. 4. A pessoa física foi condenada pelo crime em questão. O que tem ocorrido, assim, essa é a proposta para o TPI. O que a gente tem encontrado, na realidade, com relação a graves violações, é a punição de empresários pela participação em crimes internacionais por tribunais nacionais. Talvez o exemplo mais conhecido seja na Holanda, o famoso caso do empresário Frans van Anhart, que foi julgado sob acusação de cumplicidade no genocídio e crimes de guerra por ter entregue pelo menos 1.100 toneladas de tio de glicol para o regime de Saddam Hussein entre 95 e 98, que utilizou na produção de produtos químicos que foram usados contra a população curda no norte do Iraque. Quem critica isso sustenta que você tem que passar da responsabilidade penal individual para a pessoa jurídica. E para que isso aconteça, para que você vá passar de uma para outra, você tem que estar diante de atividades cotidianas da empresa, a ação deve ter sido praticada em nome e no controle da empresa, deve ter havido consentimento ou aceitação e o ato deve ter sido praticado em benefício da empresa. Essa é a ideia. Eu passei já mais de quase 2 minutos dos 20, então eu vou concluir que, e acho que eu posso dizer isso de maneira geral, os autores que defendem a adoção da responsabilidade penal da pessoa jurídica sustentam que a proposta é modesta e restritiva, ou seja, a proposta francesa, e mesmo que se tenha surgido em escala nacional, ainda assim o tema segue muitíssimo controverso, seja nos Estados nacionais, seja na esfera do direito penal internacional. Não me parece provável, e essa é a minha conclusão, que a curto prazo ele seja adotado por tribunais internacionais. Ao mesmo tempo, não me parece provável também que o debate desapareça, e me parece um tema sobre o qual deve haver reflexão. Como eu disse, eu passei um pouquinho do tempo, eu peço desculpas e agradeço muito mais o convite que me foi formulado. Muito obrigado.